para apresentar o trabalho A ética, a cultura de compliance e a gestão pública podem trilhar os mesmos caminhos. Vencedora em terceiro lugar na categoria estudante, convido Paula Cristina Pedroso Moy, do estado do Mato Grosso do Sul. Obrigada. Primeiro, cumprimento a todos. Bom dia. E é um prazer apresentar esse trabalho aqui que envolveu tantos atores da nossa Universidade Federal do Mato Grosso. Inclusive, alguns estão presentes, como o professor, diretor da nossa faculdade, Ávilo Roberto, e a nossa coordenadora do curso de administração, a Daniele Vargas. Inclusive, aproveito que nós temos os alunos que também participaram dessa pesquisa, que são a Jamila e o Felipe. Obrigada. Bom, eu começo falando que a gestão pública e os interesses do cidadão nem sempre estão correndo na mesma direção. Eles seguem vias díspares na mobilidade urbana. E eu trago aqui um conceito de gestão pública, que é a capacidade de fazer bem feito, em tempo oportuno, o que deve ser realizado e devendo ser acessível a todos, porque nós, cidadãos, pagamos as contas desses projetos e tudo que é feito para o nosso Brasil. Então, como o nosso trabalho tem a ver com a mobilidade urbana, o veículo, no século XX, foi a solução da circulação. Ele veio como uma solução para a gente, para melhorar e acelerar o nosso ritmo. Porém, agora no século XXI, ele é um vilão. Nós todos sofremos com o nosso trânsito, né? Então, isso é uma preocupação. Por isso que nós trazemos a mobilidade urbana como uma solução para esse problema. E algumas formas de melhorar o nosso trânsito seriam os metrôs, os trens, e eu destaco aqui o veículo leve sobre trilhos, que foi o nosso caso da capital Cuiabá. E todos esses demais são instrumentos requeridos para a fluidez do trânsito e melhor celeridade e conforto. Portanto, o objetivo desse trabalho... Obrigada, desculpe. O objetivo desse trabalho foi avaliar a satisfação de empresários que estabelecidos no entorno da Avenida Coronel Estolástico, que é localizada em Cuiabá, Mato Grosso, sobre os impactos das obras de mobilidade urbana da implantação do veículo leve sobre trilhos pela Secopra, para atenuar a mobilidade urbana por ocasião da realização dos Jogos da Copa do Mundo de 2014, e também compreender a realidade social da gestão pública do nosso Estado. E esse estudo foi importante porque ele conduz a reflexão sobre a qualidade do nosso transporte coletivo, sobre a conduta dos gestores públicos em relação aos nossos cidadãos e a relação dos anseios da sociedade e a execução da política de mobilidade urbana. E eu começo contando a história para vocês do que aconteceu na nossa capital. Em 31 de maio de 2009, a FIFA anunciou que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo. E logo em seguida anunciou as 12 cidades sedes, que uma dentre elas foi Cuiabá. Então, houve a necessidade de uma infraestrutura para poder atender essa demanda que um evento mundial como esse traria para a nossa cidade. E aí foi criada a AGECOPA para poder dar início a esses projetos de mobilidade urbana, porém ela foi extinta em novembro, e depois, através da Lei Complementar 434, foi criada a SECOPA. E qual que era a competência da SECOPA? Ela tinha que planejar, executar, controlar, fiscalizar e coordenar os projetos especiais do governo destinados a viabilizar esse evento. 2 desses projetos foram o Bus Rapid Transit e o veículo leve sobre trilho. O BRT ele foi descartado e o veículo leve sobre trilhos foi escolhido para a nossa cidade, principalmente por ser um sistema ambientalmente correto e além de ter o conforto e segurança.
Porém, com essa instalação do veículo leve sobre trilhos, nós teríamos que ter muito mais obras de mobilidade em função de que o veículo leve sobre trilhos ele não pode parar em função de outros trânsitos. Então, nós tivemos que abrir trincheiras, pontes, viadutos, alargamentos de ruas, desapropriações em massa. Em relação aos métodos utilizados nessa pesquisa, ela se iniciou em fevereiro de 2013, primeiramente com o levantamento fotográfico da região, e depois teve o instrumento de validação da pesquisa e a capacitação das equipes para abordar esses empresários que estavam localizados na Avenida Coronel Escolástico. Os atores envolvidos foram os professores da UFMT e alunos do curso de administração. Houve o apoio institucional também do nosso Conselho Regional de Administração de Mato Grosso, a empresa Zenit, a Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá e a Secopa. Portanto, essa pesquisa ela se descreve como uma pesquisação com abordagem quantitativa e qualitativa, exploratória, ocorreu entre 2013 e 2014, descritiva tipo survey. E nós carinhosamente chamamos o nosso projeto de Copacom Cuiabá. Primeiramente, haviam 4 etapas, porém, como esse VLT não foi concluído, nós tivemos que colocar 2 etapas. A primeira foi de 22 de março a 13 de abril de 2013, que foi o período do anúncio da implantação do VLT. Chegou a haver a interdição dessa avenida, mas, porém, não houve obras. De 5 a 19 de agosto, após a realização dos Jogos do Copa do Mundo. Então, como a obra não foi concluída, diante dessas variáveis, a pesquisa desdobrou-se a entender o processo da gestão pública e o não cumprimento da legislação de normas e contratos de acordos firmados. Aqui é um perfil dos nossos empresários daquela região. Naquela região encontram-se 97 estabelecimentos comerciais, encontravam-se na época. Em 2013, desses 97, somente 71 participaram. E deles, 68% são sócios ou proprietários, que estão há mais de 20 anos da região estudada. Dentre eles, 39% têm um ensino superior completo, sendo 18,8% em administração. Já em 2014, esse número caiu bastante de participação dos empresários. Eles afirmaram que utilizavam a internet para divulgar os seus produtos como meio principal de comunicação e 53% eram sócios proprietários, 35% ensino superior completo e 12,5% em administração. Como eu havia dito, foi feito um levantamento fotográfico e aqui nós mostramos os resultados. Essa é a nossa avenida, interditada, porém sem VLT. E aí eu trago aqui como uma resposta àquela decadência nos números de participantes. Principalmente porque com essa interdição, muitos se viram sem saída. Então, ou eles tiveram que fechar os seus negócios, ou tiveram que se mudar, e tiveram que vender os estabelecimentos e assim por diante. Eu aproveito também para trazer e honrar os pesquisadores dessa pesquisa. Aqui também foi a apresentação dos nossos resultados. Essa é a Ana Paula, é outra autora dessa pesquisa, juntamente com a professora Cecília, que foi orientadora. Então, nós concluímos que a maioria desses empresários tratam-se de micro e pequenas empresas. Portanto, eles são tão prejudicados assim, com esse tipo de intervenção. Outras coisas seria a expectativa. Em 2013, esses empresários, eles achavam que teriam prejuízo durante essas obras. E as expectativas futuras, com o VLT implantado e tudo, seria que eles teriam bastante lucro, né? Isso ia trazer benfeitorias para o local. Mas, porém, esses empresários não estavam preparados. Eles estavam esperançosos, mas não se prepararam. Muito pouco diz que não foi feito nada. 61% disseram que não foi feito nada de reforma para melhorar a situação deles ou receber melhor os seus clientes. Em relação aos impactos financeiros com a instalação do canteiro de obras, 50% disse que houve prejuízo e 33,9% diz que não influenciou. Porém, 66% dos estabelecimentos durante a Copa do Mundo afirmou ter recebido estrangeiros.
Em relação ao sentimento da obra não ter sido concluída, 32,1% disse que foi melhor assim, 23% disse que acha que não vai ser concluído, né? Então, isso é uma questão de frustração mesmo para os empresários. Portanto, em suma, nós conseguimos demonstrar os resultados e afirmamos que eles estão frustrados pela falta de concretização dessas obras no prazo determinado e ainda, como eles estavam despreparados, houve prejuízo, né? Resultou em prejuízo. Então, o estudo procurou compreender esse fenômeno social da falta de consolidação do VLT em Cuiabá atribuído à ação racional da gestão pública. Portanto, nós trazemos algumas teorias para tentar entender esse pensamento da gestão pública. A primeira seria a teoria da complexidade, de Morin, que diz que a realidade social ela é uma teia de complexos, que ela é tecida por vários atores e que são dependentes um do outro, não tem como separar. Portanto, esse social ele se constitui de um processo de produção, de políticas e ideologias, entre tantas outras. Então, essas diferentes dimensões, elas se interligam, agem umas sobre as outras e implicam em ordem ou desordem. Outra teoria seria do ator racional, de Coleman, que eu trago aqui, o sistema social. Vamos imaginar que esses atores fossem os nossos governantes. O sistema social ele é embasado nesses três pilares: os atores e seus interesses, que deveriam ser coletivos, os recursos, que são do povo, e o controle desses recursos. E a teoria da ação prática, que ela diz que nós criamos um tipo de hábitos, que é o senso prático, que é a partir de situações vividas e experiências anteriores. Portanto, existe a dificuldade em identificar o grau de sinceridade nas ações das pessoas. Essa ética na pós-modernidade é a incerteza moral das dimensões práticas da crise e deriva-se da magnitude dos poderes. Assim, a cultura de compliance ela pode ser percebida como forma de preservar a boa governança e integridade das organizações, além de ser tendência mundial de transformação do mundo cooperativo e organizacional. Portanto, eu também concluo que as organizações privadas também devem ter esse sistema de compliance, porque a corrupção não vem só dos governantes e do setor público, e sim também das empresas. Como consideração final, os nossos objetivos foram alcançados. O primeiro dele foi a satisfação dos empresários, pois os transtornos provocados durante a instalação do canteiro, que teve a interdição, culminou em prejuízo. Porém, eles estão satisfeitos com a condução dos seus negócios e a causa da sua insatisfação é mesmo por causa da alta incidência de impostos, a falta de estacionamentos no local e a falta de qualificação dos colaboradores. Outro objetivo seria a compreensão da realidade social da gestão pública, e nós podemos observar a partir das teorias que remeteu a profunda reflexão sobre o comportamento dos gestores públicos frente à liberdade do ser humano racional e diante de dilemas de interesses. Porém, nós esperamos que os nossos gestores decidam pelo coletivo, pelo bem-estar social. Vale ressaltar aqui que nesse projeto, nessa pesquisa, 96 acadêmicos, 6 professores e 1 técnico, todos membros da comunidade universitária, participaram como pesquisadores efetivos. Portanto, nós esperamos que o compliance possa se tornar um modelo de negócio onde impera a ética e possa responder ao maior desafio do mundo, que é estabelecer uma cultura de integridade nas organizações, com metodologia, técnicas e mecanismos de integração de valores e estratégias organizacionais nas decisões e ações dos administradores. Obrigada. Parabéns a Paula Cristina Pedroso Moi. Vamos agora conhecer o terceiro lugar na categoria profissional. O trabalho vitorioso tem como título Elaborando o Plano de Capacitação com ênfase em competências, o novo modelo de gestão da UFPA. Ele será apresentado pela autora Rosana Augusto Chagas, do estado do Pará.
Bom dia a todos. Como ele já falou, meu nome é Rosana Chagas, eu sou da Universidade Federal do Pará, administradora, em conjunto com Larissa Mello, também da Universidade Federal do Pará. Escrevemos esse artigo que, na verdade, ele retrata o nosso trabalho, o que nós fazemos lá na Universidade Federal. O título dele é Elaborando o Plano de Capacitação com ênfase em competências. E o objetivo do trabalho foi analisar as estratégias de envolvimento dos stakeholders, que nesse caso, vou traduzir para vocês, seriam as partes interessadas. Nós utilizamos a teoria de stakeholders. E a sua contribuição na participação da oficina de levantamento das necessidades de capacitação por competências, que é um novo modelo de gestão implantado pela Administração Pública Federal desde 2006. Com o Decreto 5.707 de 2006, a gestão pública em geral, a Administração Pública Federal implantou um novo modelo de gestão por competências. Então, a finalidade do modelo seria um novo modelo de gestão. Eu vou falar um pouco sobre a Coordenadoria de Capacitação, que é onde eu trabalho. A Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento, que nós chamamos de Capacite, é uma unidade responsável pela capacitação de servidores da Universidade Federal do Pará. E a principal entrega dela é a elaboração do Plano Anual de Capacitação, que nós chamamos de PAC. O PAC ele está alinhado ao decreto que eu apresentei para vocês, o 5.707, que é de 2006, e ele traz como os principais instrumentos o Plano Anual de Capacitação, o relatório de execução do Plano Anual de Capacitação e o Sistema de Gestão por Competências. Essa pesquisa ela se aproxima das ações que buscam a efetiva implantação desses instrumentos no sentido de identificar estratégias de envolvimento dos stakeholders no processo de implementação de novas metodologias de gestão. O projeto de mapeamento de competências da Universidade Federal do Pará, ele foi iniciado em 2011 e ele foi executado pelo Laboratório de Gestão de Comportamento Organizacional, que nós chamamos de GESTCOM. Ele é relacionado ao Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Pará. E foi ele que deu os primeiros direcionamentos para a implantação do novo modelo de gestão por competências. Qual foi a metodologia que nós utilizamos? Foi um estudo de caso com método quali e quantitativo, onde foram observados os procedimentos para o envolvimento do público-alvo, que são 2.405 servidores técnicos administrativos, que a nossa categoria hoje é chamada de técnico administrativo em educação, e 171 docentes. Nós temos 2.500 aproximadamente docentes. Nós só envolvemos os docentes ocupantes de cargos de direção. Por quê? Porque são duas categorias diferentes convivendo numa universidade. Então, nós temos um público de aproximadamente quase 6.000 servidores. Ficaria muito complicado para a gente tentar implantar um novo procedimento, um novo modelo, com toda essa quantidade de gente. Então, nós primeiro iniciamos com os cargos gerenciais, que seriam só 171 docentes. E o total essa primeira abordagem foram 2.576 servidores, já juntando os técnicos e os docentes. Essa oficina ela iniciou em novembro de 2011, de 2014, e nós separamos a nossa metodologia. A primeira etapa é quem poderia afetar esse processo. Quem seria afetado com o processo? Nós levantamos as partes interessadas. Primeiro, os servidores técnicos administrativos e os docentes, que eram os ocupantes de cargos de direção, as unidades da UFPA, de um modo geral, em especial a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. E os usuários da Universidade Federal do Pará, que são os discentes e a comunidade. A segunda etapa é quais seriam os interesses que seriam atendidos mutuamente.
os interesses da organização, primeiro, que seriam avaliar a importância da competência para a unidade, conhecer as principais competências da unidade, validar o mapeamento organizacional e individual, considerando o Decreto 5.707, e os interesses dos servidores envolvidos seriam defender os interesses individuais da capacitação, representar a unidade e ainda apresentar as competências da unidade e atender a demanda organizacional. A metodologia, a terceira etapa, quais seriam as influências positivas e negativas dos interessados no processo. Nós pensamos que as influências positivas, porque depois dessa oficina nós aplicamos o que sempre é aplicado nos nossos processos de capacitação, a avaliação da reação na oficina. E com o resultado da avaliação da reação, nós tivemos essa tabulação de dados. As influências positivas foram o apoio logístico para o evento, que foi dado pela Universidade Federal, a liberação dos servidores das unidades da universidade para que participassem do processo, a mediação teórica da equipe do Laboratório de Gestão por Competências, porque é quem detinha a informação sobre gestão, a teoria sobre gestão por competências. Quem primeiramente implantou na universidade foi o Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional. E o engajamento da equipe, de onde eu trabalho, do Capacite, na organização, divulgação, mobilização, disponibilização de espaço físico e apoio logístico para o evento. Nós, lá da equipe do Capacite, nos dividimos e fomos em toda a universidade, em todas as unidades da universidade. A minha universidade é muito grande. Só no interior ela tem 11 campos, mas nós executamos esse trabalho inicialmente só na capital. Então, nós fomos em cada unidade, nós somos 10 servidores no Capacite. Nós nos dividimos em duplas e fomos em todas as unidades explicar o que era que a gente estava pensando em fazer, o que significava a gestão por competências, qual era o modelo que a gente queria implantar, quais eram os objetivos que a gente queria adquirir depois de realizar essa oficina, porque o objetivo era fazer a oficina, envolver as pessoas da universidade para que eles soubessem como funciona a gestão por competências e depois criar eventos de capacitação para melhorar, para encontrar a lacuna deles no trabalho, saber quais são as lacunas de competência e tentar melhorar através da capacitação. Então, esse processo foi um pouco demorado e difícil, nós tivemos muitas resistências, muitas pessoas não entendiam do que se tratavam, pensavam que a gente estava fazendo algum modelo novo para tirar a pessoa do seu local de trabalho, mas foi muito interessante, porque o resultado disso, vamos continuar, que eu vou mostrar para vocês como foi feito. O primeiro momento da oficina foi realizado no período de 11 a 14 de novembro e de 17 a 18 de novembro e 15 de dezembro de 2014. Nos 2 primeiros dias, foi só de embasamento teórico. Então, nós chamamos as pessoas das unidades e chamamos uma pessoa do Laboratório de Gestão por Competências para passar a teoria, para mostrar como funciona a gestão por competências. E os dias seguintes foi de entrega às unidades com 106 competências, um relatório que o Laboratório de Gestão por Competências tinha da universidade, que já tinha mapeado em algumas unidades, desde 2011 esse processo começou. Então, nós passamos para as unidades essas 106 competências. Dessas 106 competências, os representantes das unidades levaram para suas unidades e eles teriam que atribuir importância daquela competência, daquelas 106 competências na sua unidade. Eles levaram cada um para sua unidade já embasado com a teoria. Alguns disseram que entenderam, mas não entenderam, levaram. E nós estabelecemos um prazo. Eles teriam que atribuir a importância para a gente, que seria de 0 a 5 de cada 106 competências dentro da sua unidade. E dia 15 de dezembro, nós apresentamos um questionário para eles, um questionário individual, para que cada servidor respondesse a sua necessidade de capacitação lá na sua unidade. Então, seriam 2 coisas diferentes. Nós já tínhamos um mapeamento que o Laboratório de Gestão por Competências
tinha apresentado da universidade como um todo, e o servidor, no dia 15 de dezembro, recebeu um questionário individual no seu e-mail, que ele iria responder, e nós iríamos fazer esse cruzamento entre qual era a importância da competência na unidade e qual era qual era a necessidade de capacitação para aquele servidor. Nós iríamos multiplicar, e multiplicando aquela informação, o resultado seria a lacuna de competências que nós iríamos trabalhar os eventos de capacitação. Bom, aí o segundo momento foi esse, foi o de entrega, foi no período de 15 de dezembro de 2014 e a 6 de... não, eu acho que tem alguma data que eu digitei errado, mas deve ser fevereiro de 2015. E 19 a 23 de janeiro, 9 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2015. Nós encaminhamos os questionários para todos esses servidores e eles tinham um prazo para devolver para a gente. Foi devolvido... O primeiro prazo para a gente receber o resultado de cada servidor foi estipulado 9 de fevereiro de 2015. Mas como a gente percebeu que alguns servidores não tinham entendido o que a gente queria com isso, na verdade, o nosso trabalho era esse, era tentar envolver os servidores com essa nossa proposta de um novo modelo, nós voltamos às unidades, esclarecemos, fizemos uma semana de esclarecimentos e marcamos uma nova data. No dia 23 de fevereiro de 2015, eles entregaram a importância para a unidade. Então, nós conseguimos, mais ou menos, fazer o cruzamento desse levantamento, o questionário de levantamento que eles entregaram. Isso tudo foi por e-mail, tá, gente? Então, a oficina foi dividida em duas turmas. A primeira turma teve 62 servidores, representantes das unidades. A segunda turma teve 46 servidores. E, total, tivemos 108 servidores. Desses, 64 servidores permaneceram até o final da oficina, que, como eu falei para vocês, foi realizado em 2 momentos. O total de unidades que a UFPA tem são 60 unidades. O total de unidades convidadas para participar da oficina foram 42. O total de unidades representadas na oficina foram 35. E o total de respostas da importância daquela competência para a unidade foram só 20. E o total de unidades que responderam o questionário individual, que seria cada servidor responder o seu questionário, foram 59. Quer dizer, a gente conseguiu uma participação muito maior de individual, com o servidor respondendo o questionário, do que da oficina em si, da parte da teoria, para que ela representasse, para ela mostrasse para a gente qual era a importância para a unidade daquela competência. O que foi que a gente observou já com isso? Que, como nós trabalhamos em uma universidade, e o docente ele tem mais aquele perfil de responder a questionários, de estar participando de investigação, os docentes foram os que mais participaram, apesar de ser um número, o nosso público mais reduzido, foram os que mais participaram da nossa pesquisa. A quantidade de técnicos respondentes do questionário foram 484, a quantidade de docentes foram 167, o nosso público era 171 de docentes. O total de servidores foi 651 e a quantidade de servidores que participaram da oficina, no total, vindo representar as suas unidades, foram 108. Bom, nós chegamos à seguinte conclusão, que para mobilizar, a mobilização para divulgar, envolver os stakeholders em um processo de mudança de modelo de gestão em uma organização pública, é muito demorado. E após 3 anos do início do projeto de mapeamento de competências da Universidade Federal do Pará, foi observado que o mapeamento individual dos servidores atingiu 25% do universo de servidores. Já com relação à participação dos stakeholders na oficina de levantamento das necessidades de capacitação por competência, a etapa de repasse teórico sobre mapeamento de competências, ela surtiu efeito. Porém, alguns fatores contribuíram para que poucas unidades respondessem ao formulário do grau de importância. Eu vou mostrar para vocês alguma coisa que eu já falei, que é que uma organização com os espaços físicos, como é a nossa universidade,
que ela está distribuída em 11 municípios, apesar da gente não ter colocado esse processo nos demais municípios, foi só na capital, Belém do Pará. O quadro de servidores, né, de aproximadamente 6.000 servidores, e o sistema de controle de lotação por unidade e subunidade, que é muito deficitário. A gente percebe que alguns servidores não sabem distinguir o que é uma unidade e o que é uma subunidade. E algumas informações disponíveis nos nossos sistemas estão incompletas, estão desatualizadas, e nos registros efetivados pelos próprios servidores, os mesmos confundem, como eu falei para vocês, as nomenclaturas. O que isso dificulta para a gente? Porque a gente precisa saber onde exatamente o servidor está, o que ele está fazendo e qual é a importância daquela competência que a unidade apontou para a gente, para que a gente faça o cruzamento dessas informações e chegue na lacuna de competências, que foi uma coisa que a gente não iria conseguir se nós não tivéssemos estudado um pouco de estatística. Que aí, o que foi que nós fizemos? Aquelas unidades que não apresentaram a importância da competência, nós tiramos a média da competência das demais unidades e jogamos. E aí nós conseguimos chegar na lacuna de competências, construir um plano de capacitação baseado na lacuna de competência de cada unidade, e fizemos o nosso plano de ações para 2015 e 2016. Ainda bem. E a conclusão que nós chegamos, que esse primeiro experimento de levantamento de lacunas de competências para fim de elaboração do plano de capacitação permite concluir que sem a identificação, o envolvimento, o esclarecimento e o acompanhamento dos stakeholders, o processo de mapeamento de competências e a consequente implantação de um novo modelo de gestão fica inviável. Parabéns, Rosana Augusto Chagas. Vamos agora ao segundo lugar na categoria estudante. O premiado trabalho tem como título O Desafio da Sustentabilidade, Indicadores da Cooperativa Agroindustrial Agrária. Ele será apresentado pelos seus autores, Márcia Cristiane Gruba e Daniele Ruzek Lentsky, do Paraná. Bom dia. Para nós do Paraná, é um prazer estar aqui. Eu, Márcia, e a minha colega Daniele, o nosso professor e autor, professor Fernando, não pôde estar presente. Agradecemos a presença de todos vocês. Bom, o nosso trabalho, o Desafio da Sustentabilidade, Indicadores da Cooperativa Agroindustrial Agrária no Paraná. Foi realizado um estudo bibliográfico nessa cooperativa. Ela atua em algumas culturas, é uma cooperativa agroindustrial. Ela atua na cultura de soja, milho, trigo e cevada. É sediada na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, e denominada Cooperativa Agrária Agroindustrial. Como objetivo, verificar as ações de sustentabilidade da cooperativa, avaliando a evolução dos indicadores. Para isso, nós utilizamos os relatórios. A cooperativa publica, no final de cada exercício, um relatório com todos os dados e informações. Nos métodos, o nosso trabalho trata-se de um estudo descritivo. Foi utilizada uma pesquisa bibliográfica e documental com o objetivo de analisar os relatórios, as ações de sustentabilidade. É um estudo qualitativo. A composição do relatório. As ações de sustentabilidade, no seu tripé, ambiental, social e econômico, os resultados financeiros, a rentabilidade, alguns índices econômicos e financeiros, o balanço social e as demonstrações financeiras. Na revisão bibliográfica de literatura, o que nós buscamos? Fazer a relação entre
os princípios do cooperativismo e o tripé da sustentabilidade. Não existe não conseguimos falar em princípios do cooperativismo se não falarmos em ações de sustentabilidade, porque, querendo ou não, eles acabam se entrelaçando. Então, nos princípios do cooperativismo, nós conseguimos ver esse tripé da sustentabilidade. Os autores que embasaram o nosso trabalho são o Bela Lugorsky e o Safety Weber. Nessa base, as cooperativas são organizações que buscam conciliar os benefícios sociais e eficiência econômica por meio do trabalho associado e ajuda mútua. Uma empresa é considerada sustentável quando gera lucro para seus acionistas, protege o meio ambiente e contribui de maneira a melhorar a vida das pessoas com quem ela interage. E a cooperativa vem fazer justamente isso, né? A cooperativa agrária, ela não está dentro da cidade de Guarapuava, ela está no distrito de Entre Rios. O distrito de Entre Rios fica a uns 18 quilômetros da cidade de Guarapuava. No distrito são 1.500 famílias que moram lá e pertencem à cooperativa agrária, são cooperados da cooperativa. E a ideia da cooperativa, né, quando tudo começou, foram quando essas pessoas mudaram para Entre Rios, são imigrantes de alemães, e eles chegaram a Guarapuava pelo clima. Como os alemães já trabalhavam, né, essas famílias já trabalhavam nas agriculturas, nas culturas que dependem de um clima mais ameno, né? Guarapuava, para quem não conhece, é uma região muito fria no estado do Paraná. Então, eles buscaram essa cidade justamente por isso, pelo clima, para conseguir colocar em prática a cultura que eles já vinham trabalhando na agricultura. Então, foi fundada a cooperativa no ano de 1951 e ela trabalha com uma cadeia produtiva completa, desde a produção até a comercialização do produto. A comercialização do produto, ele passa pelo momento da industrialização. Então, o produto lá na agrária é industrializado e comercializado. Existe uma fundação, né, a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Então, a cooperativa agrária, ela é uma cooperativa muito grande para a nossa região, uma cooperativa considerada grande para a nossa região, e ela participa desde o momento da plantação até o final da cadeia produtiva. Então, ela oferece muitos recursos aos seus produtores. Ela atua em todas as fases da produção e auxilia os produtores, não só na produção, como na gestão da propriedade rural. No ano as unidades de negócios da agrária são a Agrária Malte, a Agrária Farinhas, que a Anaconda trabalha com a farinha da agrária, a Agrária Nutrição Animal, a Agrária Sementes, a Agrária Óleo e Farelo e a Agrária Fix e Flakes. No ano de 2013, a cooperativa contava com 601 cooperados e 1.100 colaboradores. Só pelo número de colaboradores e pelo número de cooperados, a gente já percebe o porte da cooperativa. Então, buscando esses relatórios e o que eles desenvolvem, como eu já comentei, é um distrito, e esse distrito é completamente dependente da cooperativa agrária. Nesse distrito moram as pessoas que atuam e trabalham diretamente com a cooperativa agrária, e a cooperativa agrária que gera todo o recurso para o distrito de Entre Rios. Claro que, pelo seu porte, ela também atua economicamente com a cidade de Guarapuava. Então, a agrária é responsável por N acontecimentos no distrito. A agrária é responsável pelos investimentos. Primeiro, em educação, né, de 2011 a 2013, o percentual de investimento na educação cresceu 52%. O beneficiário é o Colégio Imperatriz Dona Leopoldina. Esse colégio, a princípio, ele era administrado pela cooperativa agrária, hoje não é mais, mas ele foi fundado pela cooperativa justamente para dar esse suporte às famílias que dependem e trabalham com a agrária. Em segundo ponto, o percentual destinado é à saúde, destinado ao Hospital Samuel Weiss. Esse hospital também é um projeto da agrária, também era administrado pela agrária, hoje a agrária apenas contribui com o hospital. O percentual de investimento evoluiu neste período de 2011 a 2013 em 30%.
Além disso, existem cursos e treinamentos dos colaboradores, né, com percentual de acréscimo de 32%, e os investimentos do pessoal responsável pela assistência técnica aumentou em 35%. Esse percentual ele contribui para a redução em 30% das manutenções corretivas. Esses são os índices mais significativos. Em relação aos financiamentos para os cooperados, estes aumentaram em 53%. A agrária, ela financia o cooperado na produção, na gestão da própria propriedade. A cooperativa é mantenedora da Fundação Cultural, uma fundação que é responsável são chamados os Suábios Danúbios, de origem alemã. Eles têm fundação, eles têm museu, tem a rádio, também uma rádio cultural lá na colônia, também a agrária mantenedora. Também grupos culturais, teatro, né, a rádio, como eu comentei, alguns espaços culturais multifuncionais, centro de jovens e o museu histórico. O programa agrária de integração solidária, chamado PAIS, é um programa que são desenvolvidas algumas gincanas pelos colaboradores. Os colaboradores trabalham com esse programa, mas também conseguem doações com os cooperados e a comunidade também. Aqui uma tabela, apenas para conhecimento de vocês com relação a valores, né? Os insumos, o que eles têm recebido, o total de todas as receitas, em 2011 era de 1 milhão, em 2013, 2 milhões e 300 mil. Então, apenas para conhecimento. Em relação ao programa PAIS, o que eles arrecadam, como funciona esse programa. Então, durante um ano, eles buscam essas arrecadações. Doação de sangue, alimentos, agasalhos, panetones. E esses recursos são entregues na comunidade, lá em Entre Rios, vai para o hospital, vai para algumas associações, algumas ONGs e para a cidade de Guarapuava também. E, por fim, nós encontramos, né, atingimos os nossos objetivos, encontramos ações de sustentabilidade no seu tripé. As principais ações são na área social, visível isso. Questionamos, né, no nosso artigo o que seria do distrito de Entre Rios sem a agrária. A agrária é o suporte desse distrito. É por causa dela que o distrito se mantém, contribui com a cidade de Guarapuava, e o desenvolvimento local. Como seria o desenvolvimento local se não houvesse a cooperativa lá? A cooperativa é responsável por 100% praticamente das ações que acontecem nesse distrito. É um lugar assim muito bonito de se ver visualmente. É uma colônia, né? Nós chamamos a colônia dos alemães, porque são apenas alemães que moram nessa colônia. Então ele é muito visível assim de beleza. Tá? A agrária contribui com toda essa beleza do município. Nas ruas, nos parques, nas praças, tudo florido, tudo muito cuidado lá. Tá? Então, nas ações sociais, observamos os investimentos na área de educação, na área da saúde, cursos e treinamentos aos funcionários, assistência técnica à comunidade e o programa PAIS também, que gera essa contribuição. Na área econômica, contribui para o sustento dos envolvidos, oferece investimentos aos cooperados para aquisição de insumos necessários à produção, à gestão da propriedade. E na área ambiental, foi o tripé, o pé do tripé que nós encontramos menos ações, porque a agrária ela trabalha com isso, nesse cuidado, para eles não é uma novidade, isso já vem da cultura deles. Então, nos relatórios, eles não elevam as ações de sustentabilidade no seu tripé ambiental, porque para eles é comum. Então, o que nós encontramos? A certificação ISO 14001, a OHSAS, que é voltada à saúde ocupacional. A agrária tem uma matriz energética que contribui, faz o tratamento de efluentes das indústrias, a redução de poeira, a reciclagem não só dos seus cooperados, né, as embalagens com produtos químicos, a cooperativa recebe tudo de volta. Então, eles arrecadam na cooperativa, o cooperado
leva essa embalagem com o produto químico, utiliza o produto químico e devolve a embalagem para a cooperativa. Além disso, faz toda a reciclagem e arrecadação de produtos reciclados da própria comunidade. Então, a comunidade devolve para a agrária tudo que é reciclado, tá? Destinação correta dos detritos não recicláveis e a devolução das embalagens. E, por fim, o último comentário é em relação à receita. A receita da agrária, como eu mostrei lá nesse slide aqui, ela cresceu de 2011 a 2013 em 83%. É considerável o crescimento da receita da cooperativa. Porém, os investimentos em ações de sustentabilidade não cresceram na mesma proporção. Então, os investimentos cresceram em 52%. Essa é uma questão que nós colocamos. Como a receita cresce em 83% e os investimentos crescem em 52%. Então, essa é a questão que nós deixamos para futuros estudos e também como seria a comunidade, né, de Entre Rios, o distrito de Entre Rios, sem a cooperativa agrária lá. Como aconteceria esse desenvolvimento? Algumas referências utilizadas para esse trabalho. E aqui uma foto, um dia depois da neve. Guarapuava foi uma cidade que nevou no ano de 2013, se eu não me engano. 2013 nevou uma noite toda em Guarapuava, uma cidade muito fria. Essa é a base, todos os escritórios da agrária ficam nesse prédio. Essa foto foi o dia depois da neve. Obrigada. Parabéns a Márcia Cristiane e a Daniele Ruzek. A abordagem biopsicossocial e síndrome de Burnout em busca da associação dos constructos, premiado em segundo lugar na categoria profissional, será apresentado por um dos seus autores, Lucas Charão Brito, do Rio Grande do Sul. Olá, bom dia a todos. Eu vou apresentar agora para vocês o trabalho que ele é derivado, na verdade, da minha dissertação de mestrado na área de engenharia de produção. No entanto, agora, no momento, sou doutorando em administração e eu fiz esse trabalho em conjunto com a Andressa Henning, que ela é minha colega agora no doutorado na administração, e o meu orientador, que é o Luiz Felipe Dias Lopes. Para vocês entenderem, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, e esse trabalho ele foi feito na cidade de Santa Cruz do Sul, que também é uma cidade de colonização alemã. Eu sou do grupo de pesquisa em comportamento, estresse e trabalho, onde nós trabalhamos nessa parte de comportamento organizacional e as doenças que emergem dentro desse contexto. E, no entanto, a partir desse trabalho, agora nós estamos entrando num novo momento, que é da psicologia positivista. Por quê? Nós verificamos que muitos estudos, e na área internacional também falam, que nós verificamos muito as questões negativas no mercado de trabalho relativas ao comportamento organizacional. No entanto, eu acho que agora é um momento de a gente começar a compreender aspectos que são positivos a isso, que vão muito além de questões como motivação, satisfação e a própria qualidade de vida. Porque quando a gente fala de abordagem biopsicossocial, ela nada mais é do que um conceito de qualidade de vida que foi desenvolvido pela professora Limonge França, que é da Universidade de São Paulo. Então, tem algumas questões bem interessantes que eu vou falar a respeito do processo de desenvolvimento dessa pesquisa que aconteceram e que está rendendo frutos ao nosso grupo. Então, aqui na introdução a gente fala o quê? Dentro daquele contexto das questões, né, da globalização e todos os aspectos que permeiam o ambiente organizacional. Ou seja, as necessidades físicas, emocionais, sociais, elas estão emergindo, né, dentro desse ambiente e elas passaram a ser gradativamente avaliadas e incorporadas nos processos de gestões adotados pelas organizações, se não por questões humanitárias, questões de satisfação dos seus funcionários, ou seja, pode ser também por questões relacionadas à lucratividade ou também por questões de responsabilidade civil, criminal, porque a gente sabe que muitas organizações acabam perdendo muito quando seus trabalhadores estão insatisfeitos, quando seus trabalhadores estão adoecidos e podem ter perdas
tanto né, perdas monetárias, como também perdas civis, de responsabilidade social e todos os outros aspectos relativos a isso. Então, devido a isso, o nosso estudo ele teve como objetivo o quê? Identificar possíveis relações entre a abordagem biopsicossocial e a síndrome de burnout. Tá, por que eu falo possíveis? Porque quando a gente fala em estudos científicos, a gente não tem uma certeza, a gente parte de um pressuposto, ou seja, a gente quer compreender e verificar se realmente há uma relação entre esses dois fenômenos. E agora, na fundamentação teórica e na justificativa, eu vou explicar um pouco do que significam esses fenômenos e o porquê de se estudar eles. Então, aqui, na verdade, uma parte aqui da introdução que a gente fala, né, da importância, ou seja, né, a justificativa, que é a dialética em torno da associação desses fenômenos, ela evidencia e ela reafirma o quê? A importância da criação de objetivos, metas e valores voltados para a satisfação integral das necessidades humanas dentro das organizações. Ou seja, quando a gente fala da abordagem biopsicossocial, a gente está falando de uma questão de integralidade, ou seja, compreender o indivíduo como um complexo psicossomático, ou seja, questões biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais, porque a gente tem que compreender o indivíduo como um todo para que assim a gente consiga desenvolver estratégias a partir de metas e objetivos bem estruturados para que ele tenha satisfeito todas essas suas necessidades e, consecutivamente, as organizações alcancem seus objetivos de uma forma muito mais, como eu posso dizer, muito melhor do que apenas negligenciando todos esses aspectos, que a gente sabe que realmente é bem complicado ainda nos dias de hoje. Então, dentro do referencial teórico, nós trabalhamos esses dois fenômenos, sendo que a abordagem biopsicossocial, como eu falei, ela abordou, né, da medicina psicossomática, e esses estudos eles são desenvolvidos principalmente agora na USP, pela professora Limon de França. Uma das questões interessantes que a gente tem agora é que eu apresentei esse trabalho, uma parte dele, e a gente vai publicando, na USP, ano passado, no SEMEAD, e após a apresentação desse trabalho, a professora que desenvolve esses estudos aqui no Brasil acabou virando minha co-orientadora da minha tese. Então é algo bacana, porque a gente acaba recebendo frutos além do prêmio, a gente começa a trabalhar em grupos de pesquisa e se relacionar com profissionais que realmente trabalham com isso e principalmente quem desenvolveu um modelo que estuda essas questões. Foi optado pelo fato que a gente queria compreender a qualidade de vida de uma forma muito mais ampla e não apenas de uma forma, digamos, genérica ou mais superficial. Claro, tem modelos muito consistentes em todo o mundo e no país também, mas foi o que nós optamos. Então, a partir disso, né, então a gente tem que compreender que a abordagem biopsicossocial, ela compreende, então, novamente, esses 4 aspectos, que é o quê? O biológico, o psicológico, o social e o organizacional. Então, a partir disso, nós temos esses 4 aspectos que abordam, ali só para referenciar, então, na parte da organizacional, a imagem, o treinamento, o desenvolvimento, os processos, tecnologias. Então, esse questionário, ou seja, esse instrumento de pesquisa que foi desenvolvido pela professora Limon de França na tese dela em 1996, ele foi desenvolvido para empresas na área de ISO. Então, ele abarca todos esses aspectos dentro do ambiente organizacional. No entanto, a partir dos estudos na medida de evolução, né, nesses 20 anos quase que estão alcançando, eles são adaptados para a realidade de cada organização. E a síndrome de burnout? É uma síndrome que ela já é discutida na área acadêmica, mas na área da medicina ela é complicada de ser estudada. Para a gente ter uma questão bem prática, eu acho que nos últimos dias, não meses agora, o caso do piloto, eu agora até esqueci qual país, eu acho que foi da Alemanha ou da França, da Alemanha, obrigado. Da Alemanha, que derrubou o avião, né, que teve aquela fatalidade, e algumas pessoas acreditam que seja da síndrome de burnout. Então, o que realmente é essa síndrome? Essa síndrome, ela é o quê? Ela é oposta às relações agudas de estresse ocupacional, que ela desenvolve o quê? Uma questão muito mais crônica, leva o indivíduo à exaustão emocional, física e psíquica de uma forma que leva ele a vários aspectos que seriam denotados pelo quê? Pela questão de 3 dimensões que são estudadas. É a dimensão da exaustão emocional, da despersonalização e do envolvimento pessoal no trabalho. Ou seja, são 3 dimensões que são avaliadas separadamente, mas que elas se complementam.
Então, a exaustão emocional do trabalho, que seria o primeiro componente dela, ela teria uma denotação negativa pelo fato desse sentimento do indivíduo em relação a estar exaurido, estar cansado, tanto físico quanto mentalmente, com as suas questões do trabalho. Ou seja, ir para o trabalho todo dia, essa é uma questão que está no questionário, que é o questionário que eu vou explicar depois. Ir ao trabalho todo dia é um motivo de cansaço, de desgaste total para mim ir ao trabalho. Já a questão da despersonalização, que seria o segundo componente, é o componente de relacionamento interpessoal, ou seja, a relação do indivíduo com os componentes, ou seja, os atores envolvidos no processo organizacional, ou seja, os colegas, os clientes, começa a se tornar uma relação muito crítica, porque o indivíduo acredita realmente que as pessoas elas não têm uma importância para ela. Ela faz o mínimo necessário para que seu trabalho seja reconhecido. Ela começa a trabalhar de uma forma desmotivada, ela começa, por exemplo, um dos exemplos que os pesquisadores falam, ela começa a pegar objetos do trabalho, folhas, faz um xerox, pegam canetas, porque acredita que está sendo paga pouco pelo aquilo que faz, começa a ter brigas, começa a maltratar clientes. Então esse é um componente bem crítico, porque após ele estar exaurido, estar cansado mentalmente, fisicamente, ele começa realmente a ter esse cansaço e tratar mal seus colegas de trabalho e seus clientes. E por fim, a última dimensão seria o envolvimento pessoal no trabalho, que é quando ele começa a acreditar que seu trabalho já não tem aquele valor tão bom quanto no começo, quando ele entrou na organização. É a perda do sentido e do significado do trabalho. Então aqui são algumas manifestações que eu já falei, então vou passar pelo fato do tempo. Em relação à metodologia, a metodologia foi desenvolvida um estudo survey, onde foi aplicado questionários, os dois modelos que eu vou explicar depois, numa amostra não probabilística e por conveniência no município de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que é um município colonizado também alemão, onde tem muitas indústrias, é um polo onde todas as indústrias, na maioria de cigarro do Brasil, de fumageiras, trabalham. Então é uma cidade que tem uma diversidade de empresas bem interessante, onde nós trabalhamos em primeiro momento com estudo exploratório pelo fato que o instrumento da abordagem biopsicossocial teve uma fase de levantamento da gente tentar adaptar, e ele tentar não, nós adaptamos ele à realidade desse nosso estudo, onde foi feita a adaptação, onde nós trabalhamos com especialistas para tentar verificar quais os aspectos que realmente eram interessantes para ver naquela realidade, e então a aplicação quantitativa desse estudo. Onde foi feita, então, a análise no município de Santa Cruz, vendo a relação entre a síndrome de burnout e a abordagem em organizações públicas e privadas, em profissionais de nível operacional, intermediário e liderança. Uma das questões interessantes é que, na maioria dos estudos internacionais e nacionais, eles são verificados em profissionais da área de cuidados, professores, médicos, policiais civis, militares, onde são verificados nesses profissionais que têm um contato muito direto com os seus clientes. Diz que, na literatura é relatado que a troca interpessoal ela leva um desgaste muito maior. Aquela troca do médico com o paciente, do professor com o aluno, leva um desgaste muito maior do que outros profissionais. Então, nós buscamos trazer uma diferença nesse estudo para compreender numa amostra diferenciada do que aqueles estudos que foram feitos anteriormente. Então, aqui está complicado de visualizar, mas nós utilizamos na abordagem biopsicossocial o instrumento BPSO, ele continha 24 questões dentro dos 4 construtos. Nós utilizamos o Maslow Burnout Inventory da Maslow de 1996, foi validado por PAP em 2007, que é um instrumento internacional, que ele é muito utilizado nessa área, e nós relacionamos esses dois instrumentos, como nós vamos visualizar agora na análise dos dados. Então, como eu falei, é uma pesquisa descritiva, onde nós analisamos, descritiva eu falo aqui na questão da análise dos dados, onde nós verificamos na parte do perfil sociodemográfico, nós utilizamos análise fatorial para verificar a consistência e agrupar as variáveis. Fizemos a alfa para ver a consistência do modelo e, por fim, a análise de correspondência, que seria realmente para responder o nosso objetivo, para verificar se há realmente relações entre esses fenômenos. Então, na análise dos dados aqui do perfil sociodemográfico,
tem algumas questões que são bem interessantes a verificar, que elas vão trazer algumas reflexões para análise dos outros dados depois. Nós verificamos que, em relação ao gênero, 61% dos indivíduos predominantemente são do gênero feminino. 57% são do estado civil, né, são casados. E a escolaridade, 69% tem ensino superior. É uma cidade que tem um ensino superior alto, é uma cidade que tem um poder aquisitivo também dos indivíduos também é consideravelmente alto. Então a gente verifica então que esses indivíduos têm uma escolaridade alta e também pela facilidade de acesso que nós tivemos, né, no momento da pesquisa e da compreensão, às vezes, dos indivíduos com menor escolaridade do instrumento mais robusto, às vezes acabava invalidando algum questionário ou até a questão do acesso. Então, voltando aqui, a gente verificou então que 61% é do gênero feminino, tem uma escolaridade alta, no entanto, 55% são de nível operacional. Então a gente verifica, porque por mais que tenha uma escolaridade alta, muitos desses indivíduos ainda desenvolvem atividades de nível operacional, e também está relacionado com a questão do gênero feminino, que é outra questão que também deve ser verificada. A gente verifica então que tem essa relação ainda com várias questões da literatura, que mulheres ainda são pouco remuneradas em relação a homens. Então são aspectos bem interessantes para reflexão e que podem ser relacionados com os resultados que vão vir a seguir. E aí, 79% também interessante das instituições são privadas. Então, na análise da abordagem biopsicossocial, também para poupar aqui a questão do tempo, na análise fatorial foram agrupados, então nós vimos do quê? De 4 construtos, que era biológico, psicológico, social e organizacional. No entanto, no nosso estudo foi agrupado só 3 construtos, e nós tivemos que renomear eles para a nossa realidade. Então nós renomeamos aqui, ó, análise dos aspectos organizacionais e desenvolvimento profissional, políticas de recursos humanos e aspectos psicossociais. Aqui, então, eram essas variáveis inicialmente, e daí aqui o nível de consistência do modelo ficou em 60%, é um nível bem significativo, e nós vamos verificar aqui, ó. Então, na análise fatorial, todos esses valores tiveram carga acima de 0,5, ou seja, elas têm consistência e são importantes para o nosso modelo. E nós verificamos daí, na questão aqui embaixo da média, que a escala era de 1 a 5, que os indivíduos estão, então, no nível intermediário, ou seja, é uma questão de indiferença, tanto com os aspectos de qualidade de vida no trabalho dessas organizações, com desvio padrão, ou seja, dispersão, né, em média, ali, vamos dizer, de 0,9 para mais ou para menos. Então, são aspectos que devem ser verificados e que devem ser verificados dentro do contexto. E o que é interessante também em relação ao nosso estudo verificado? Muito mais do que a gente compreender média, desvio padrão, compreender nesse momento se era mais ou menos, provocar o quê? Sinalizações para organizações de quais aspectos que realmente podem ser utilizados como estratégia na obtenção de melhor qualidade de vida no trabalho e diminuição do burnout. Então, a partir disso, a gente consegue compreender como nós podemos trabalhar isso dentro das organizações. Muito mais do que realmente compreender se nessa amostra os aspectos são menos ou mais. Claro, tem essa importância, mas a gente buscou realmente verificar essas relações. Aqui no burnout, o instrumento, como ele não foi adaptado, ele continuou praticamente o mesmo. Apenas na questão da exaustão emocional foi excluído uma das questões. E todas as questões se agruparam na análise fatorial dentro dos construtos que eram originais do modelo de Maslow. Então, 61% do modelo, na análise aqui do alfa, foi verificado que esses altos valores explicam o modelo. Então, é um modelo que está bem representado aqui para essa amostra. Então a gente verifica aqui que a alfa também é bem interessante. Aqui o agrupamento das questões ali de esgotamento. E por fim, aqui a gente verifica a questão das médias. Aqui é bem interessante porque quando a gente fala de exaustão emocional e despersonalização, nós estamos falando de componentes negativos. Ou seja, então, quanto menor a escala, menos esses indivíduos estão doentes. Se tivesse uma média aqui, por exemplo, 5, 6, porque a escala é de 7 pontos, é de 1 a 7. Então, se nós tivermos aqui com uma escala, por exemplo, exaustão emocional com 5, 6,
ou seja, esses indivíduos estariam altamente exaustos com o seu trabalho. No entanto, a gente verifica que aqueles estão muito pouco. Por exemplo, na escala 2 e 1, quando os indivíduos respondem no questionário, eles dizem assim, nunca, algumas vezes no mês, eles têm esse sentimento de exaustão emocional. Na despersonalização, então, menos ainda. E em relação ao envolvimento do trabalho, está 4,80, ou seja, é um componente positivo, ou seja, esses indivíduos estão, de certa forma, bastante envolvidos com o seu trabalho. Então, a gente verifica que quanto menores os níveis de exaustão e despersonalização, maior será o envolvimento dos indivíduos no trabalho, como também uma relação inversa com esses componentes. Quanto maior a exaustão emocional e maior a despersonalização, menor será o significado e o comprometimento e envolvimento desse indivíduo com a sua atividade e com a sua organização. Por fim, a gente buscou a análise de correspondência, que é um método estatístico que é feito através do mapeamento entre as linhas nessas questões aqui, onde a gente verifica o quê? Que os indivíduos com burnout baixo e QBT médio não têm uma aproximação, ou seja, o maior impacto está como antecedente na questão da qualidade de vida baixa e qualidade de vida alta no desenvolvimento do burnout. Por quê? Quando os indivíduos com qualidade de vida baixa têm uma aproximação no desenvolvimento do burnout alto, ou seja, quando nós falamos lá no objetivo geral, existem possíveis relações, aqui a gente confirma, existem relações. E as relações são que quanto menor a qualidade de vida no trabalho, maior será o nível do indivíduo desenvolver a síndrome de burnout. E quanto o indivíduo com qualidade de vida alta, ele terá burnout médio. Burnout médio por quê? Deveria ser, né, a gente parte daquela ideia, o indivíduo, então ele tem qualidade de vida alta, então ele vai ter exaustão do trabalho. Não, porque tem também uma relação que muitos autores falam, que o burnout, ele está muito ligado com indivíduos altamente envolvidos no trabalho. Altamente envolvidos por quê? A gente fala dos workaholics, né? Esses indivíduos que estão muito comprometidos com o trabalho, se dedicam demais, eles acabam se exigindo, e muitas vezes essa exigência acaba levando a um tipo de exaustão emocional. Quantos de nós acabamos exigindo nas nossas atividades, isso acaba gerando várias questões de estresse. Então, é uma questão que deve ser verificada. Ou seja, o ser humano também, ele busca a questão do equilíbrio. A gente também não deve estar a gente está naquela questão, né, de tensão e não tensão, a gente está sempre nessa busca, então tem que ter uma questão tensiva, mas isso não quer dizer que a gente tem que ter doença, né, porque o burnout seria um estado crônico, então a gente tem que cuidado porque o estresse cotidiano não se torne algo que esteja sempre presente no ambiente organizacional, que isso pode provocar reflexos, como a gente viu, tanto para o indivíduo, quanto para a sociedade, quanto também para o ambiente organizacional e todos os atores que estão envolvidos, como foi falado anteriormente, para os clientes e também para a organização também. Como conclusões, nós verificamos, então, que a amostra pesquisada, agora fazendo um resumo, ela não demonstra ter índices de burnout, ela tem uma qualidade de vida no nível intermediário. No entanto, como eu falei, nas finalizações, a gente tem que estar atento a desenvolver metas e objetivos para minimizar isso, e esse estudo ele possibilita verificar essas questões e direcionar as organizações de uma forma a compreender um pouco mais esse processo, né, de como funciona o comportamento dos indivíduos quando estão dentro desse ambiente. E por fim, né, essa análise de correspondência, ela realmente mostrou a relação entre os processos e verifica que a qualidade de vida ela tem um impacto no desenvolvimento de burnout. Então, ela é um antecedente, digamos, dele, porque quando em níveis baixos, ela pode provocar impactos bem altos. A gente sabe quantas organizações não propiciam qualidade de vida no trabalho, principalmente visando o indivíduo na sua integralidade. Muitas das né, a gente está no Fórum Internacional de Administração, a gente sabe que a gestão das organizações ainda são feitas de forma muito intuitiva, então, e de forma despreparada, então os administradores têm que estar preparados para compreender o indivíduo dentro da sua integralidade. E o interessante é que esse estudo agora, ele originou agora o estudo da minha tese, as sugestões e a reflexão acima do estudo possibilitou, então, agora que a gente vai entrar para um novo momento, que é compreender o engajamento no trabalho, que é um fenômeno que está sendo estudado lá fora. A gente fala de comprometimento, motivação, mas o engajamento é um estudo que está sendo feito lá fora, e a exigência do trabalho também, que a gente vai verificar, então, com esses dois construtos e as relações. Seria isso. Obrigado.
Parabéns ao Lucas Charão Brito pela sua premiação. Por favor, lembramos a gentileza de manterem seus telefones celulares num sistema silencioso enquanto permanecerem dentro deste auditório. Premiado em primeiro lugar na categoria Estudante, o trabalho Análise conceitual dos novos modelos de trabalho impostos pelo avanço das novas tecnologias e aumento da longevidade populacional brasileira. Será apresentado por Aloísio Ferreira Carneiro Neto, do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente gostaria de agradecer os senhores terem disponibilizado um tempo tão corrido tempo de vocês para poder prestigiar nossas apresentações. Tá? Meu nome é Aloísio Carneiro, eu fui orientado pela professora Denise de Moura e eu sou aluno do curso de graduação de administração de empresas da Unisul e também do curso de gestão de negócios do MBA da Exalc USP, ambos na modalidade online. Tá? Então esse foi um fator preponderante para eu poder desenvolver esse tema. Né? Então o meu primeiro contato com a tecnologia foi através da modalidade de ensino online. Tá? E um outro ponto também muito interessante que fez com que eu pensasse nesse assunto foi o fator de eu querer mudar de vida, né, no último ano dos 7 que eu passei numa instituição. Então, nesse momento de mudança de expectativas profissionais e pessoais, eu busquei informações para saber se eu era um profissional que poderia concorrer à altura com um profissional da atualidade no mercado de trabalho. Então, todo esse levantamento bibliográfico e esses dados culminaram nesse trabalho intitulado Análise Conceitual dos Novos Modelos de Trabalho impostos pelo avanço das novas tecnologias e o aumento da longevidade populacional brasileira. Bem, o meu trabalho vai ser estruturado através de um sumário, onde no item 1 eu vou abordar o problema da pesquisa, né, quais são as mudanças que fizeram com que um novo modelo de trabalho surgisse, que está surgindo no milênio. Os objetivos do trabalho, a metodologia e as principais análises, que são os resultados que eu encontrei. Tá? E também uma breve conclusão no final. Bom, o problema da pesquisa. Né? Nós podemos observar que nós estamos passando, né, nas últimas décadas por diversas transformações sociais, culturais e econômicas, principalmente. Né? E um dos fatores que tem influenciado bastante essas mudanças na humanidade são as mudanças tecnológicas e as mudanças demográficas. Então, ela tem afetado profundamente na maneira como as organizações, os gestores públicos e privados, eles têm determinado, direcionado, planejado as suas estratégias para conseguir gerir bem a sua empresa ou a sua instituição pública, o seu Estado. E nisso, né, surgiu uma dúvida, né, que também desencadeou o trabalho. Eu comecei a pensar, como será a conexão entre o mundo, o trabalho e as pessoas no futuro? Né? Quais são as mudanças que vão impactar esse futuro? Então eu encontrei, né, nesse meu trabalho algumas mudanças muito importantes. Então a gente sabe que antes da Revolução Industrial havia, né, o comércio, havia o trabalho, porém era aquele trabalho mais manual, né? Não haviam muitas regras, não haviam muitos direcionamentos, né? Não haviam regras trabalhistas, não haviam regras de respeito entre empresas, entre as organizações. Então, após a Revolução Industrial, a Revolução Industrial é um marco, né, de mudança completa desse conceito de trabalho que nós conhecemos hoje. Então, foi o início. Então, nós observamos nesse período que ele foi marcado pela busca da eficiência na produção e pela racionalização do processo produtivo imposto pelo modelo capitalista. Ou seja, o que era mais importante era produzir em massa, eram os lucros. Não se levava em consideração aquilo que o ser humano, aquilo que o trabalhador sentia.
Os avanços tecnológicos, se nós olharmos nas décadas passadas, por exemplo, era difícil a gente imaginar na internet, era difícil a gente imaginar enviar o e-mail de qualquer local, era difícil a gente imaginar no modem, por exemplo, né? E hoje, a partir de vários estudos de instituições renomadas, a gente observa que o avanço da tecnologia está tão grande que hoje nós já temos estudos bem evoluídos sobre inteligência artificial, robôs na linha de montagem e controle de epidemias através de monitoramento de sinais. Então, o que é importante disso? A gente está observando que o profissional, muitas das vezes, em determinados processos, ele está sendo substituído pela máquina. Não substituído completamente, mas alguns processos. Então, tem profissões que estão deixando de existir e estão surgindo outras. Então, determinados processos que se exigia o emprego de muitos trabalhadores está substituindo esses trabalhadores através da tecnologia. Inclusive, a Nestlé ela já está implementando lá no Japão diversos robôs, 1000 robôs chegaram no mercado em fevereiro desse ano, para poder vender a sua máquina de café expresso. Tá? Então, isso é um fator muito importante. Essa máquina ela já consegue perceber, né, as nossas expressões faciais. Então, já é um emprego da tecnologia que está substituindo o trabalhador, porque ele é muito menos custoso para a empresa, né? E ele já está sendo fortemente empregado, né, no país, né, no mundo, perdão, e ele pode vir a substituir diversos profissionais. Também a gente observa uma mudança no perfil dos trabalhadores. Então, hoje a gente vê um trabalhador muito mais flexível, muito mais conectado, muito mais preocupado, né, em estar com a sua satisfação, que tem um emprego, que tem uma autonomia, que ele tem a oportunidade de criar, que tem a oportunidade de participar, que tem a oportunidade de entregar valor também para a empresa. Nós também observamos o efeito do capitalismo, então, como eu falei mais atrás, né, o capitalismo sem medida, inescrupuloso, né, que só está preocupado com os ganhos financeiros, que acabaram, de certa forma, contribuindo para que muitos dos nossos recursos naturais estejam exauridos. Então, isso hoje gera uma pressão de oferta de recursos naturais, tendo em vista que eles estão escassos. Elevados déficits fiscais, a excessiva dependência de receitas do petróleo e do gás e a crescente desigualdade de renda. Aí outro fator também muito importante, que a gente já está observando, que também consubstanciou o meu trabalho, foi o envelhecimento da força de trabalho. Então a gente observa que houve um rompimento da estrutura patriarcal, onde o pai determinava daquilo que deveria fazer, o seu senhor, e a pessoa não poderia expor a sua criatividade, expor suas opiniões. Então hoje a gente tem famílias muito mais críticas, né, que se há um respeito, que dá valor para as atitudes e para o conhecimento, para as habilidades da pessoa. Os objetivos do trabalho são observar os impactos da tecnologia nas relações de trabalho, analisar as mudanças demográficas no Brasil que afetarão profundamente os processos de trabalho em alguns anos e compreender como os gestores e as organizações, diga-se públicos e privados, estão se preparando para tais mudanças. Eu reuni cerca de 20 estudos das mais renomadas escolas internacionais que estudam sobre tecnologia e sobre o futuro, e também algumas empresas de consultoria, muito famosas, muito conhecidas também no ramo de consultoria e auditoria, que é a PwC, a Deloitte e a KPMG. Tá? Então, nessa fase do estudo, eu realizei uma pesquisa bibliográfica e pautei meu trabalho em cima desses estudos, dessas escolas e consultorias renomadas. Realizei também uma pesquisa exploratória, tendo em vista que já tinha um pouco de dificuldade de encontrar material sobre o assunto, né? Então, geralmente, eles abordam mais a questão da tecnologia e os impactos financeiros, então eu tive um pouco de dificuldade. Então, eu realizei uma pesquisa exploratória que visava trazer maior compreensão e precisão para futuros estudos e pesquisas sobre o tema.
Eu pesquisei, né, o estudo está pautado em cerca de 115 empresas brasileiras de todas as regiões do país e de diferentes setores da economia, em sua maioria de grande porte. Então, se nós observarmos aqui o faturamento das empresas participantes, 37% delas são grandes empresas com faturamento acima de 300 milhões. E 30%, se o pessoal está conseguindo ver, 30% dessas empresas pesquisadas são pequenas empresas que faturam abaixo de 16 milhões. Então, o que eu achei interessante nesse dado? Né? Que, se nós observarmos algumas décadas atrás, né, quem ditava as regras do mercado, do ambiente de negócio, eram as grandes empresas, as grandes corporações. Então, através da minha pesquisa, eu já comecei a observar que as pequenas empresas já estão participando bastante com a determinação das regras do mercado. Os setores das empresas participantes, 21% da indústria de transformação e 4% do setor de saúde. Outro fator importante e interessante, que é a faixa de idade dos profissionais, se nós observarmos aqui, 3/4 desses profissionais, eles têm idade compreendida entre 18 e 44 anos. Então, hoje a gente tem um mercado, a gente pode dizer assim, predominantemente, de pessoas jovens, mas isso vai mudar conforme as pesquisas. Então, dentro das principais análises, principais resultados, eu observei o impacto do advento da internet, né, que possibilitou a disseminação da informação e do conhecimento. A gente observa também a automatização e inteligência artificial, como eu falei, sobre os processos produtivos, que antigamente determinava que deveria haver bastante profissional para executar determinada tarefa, e hoje a máquina, a tecnologia já consegue substituir esses N profissionais. O trabalho multifuncional, então hoje eu observei também que não há tanta necessidade, né? Não há mais, o mercado já não requer tanto aquele profissional extremamente especialista, então requer um profissional que deve saber de todas as áreas, que deve saber integrar, ele deve saber fazer a correlação entre as áreas para poder participar da empresa, até porque ele pode ser deslocado de uma determinada função para outra para poder colaborar com a empresa. A estratificação profissional, tá? Então, observei também que a tecnologia, né, dizem os estudos que aproximadamente daqui a 15 anos, pode ser que os profissionais que não estejam totalmente qualificados, totalmente integrados com a tecnologia, eles vão ficar na base da pirâmide. O meio da pirâmide vai ser ocupado pela tecnologia, né, como eu falei, né, os robôs, né, a inteligência artificial, e no alto da pirâmide vai ser aqueles profissionais que vão ser concorridos pelas empresas, pelas instituições, que são altamente gabaritados. Eu verifiquei também o surgimento de novos modelos de negócios, né, como eu falei anteriormente, a transformação da estrutura familiar. Antigamente a família era muito grande, muito extensa. Hoje nós temos uma estrutura familiar bem pequena, com menos pessoas na família. O profissional de hoje ele requer horário de trabalho e remuneração flexível. À medida que ele desenvolve determinado trabalho com a sua competência, ele quer ser remunerado à altura. O trabalho remoto, né, trabalho através da internet, através de distante do local de trabalho. A erosão da estrutura hierárquica nas empresas. Então, hoje as empresas, né, o profissional, ele está preocupado, né, e está numa empresa onde não tem muitos níveis hierárquicos, que ele possa ser facilmente movido para determinada área e possa colaborar com o seu conhecimento. Carreira autogerenciável, tá? Então hoje o profissional não depende mais da empresa para poder se especializar, para estudar. Então ele é o profissional do conhecimento, ele busca conhecimento, busca especialização, ele é o responsável pela sua carreira. As empresas estão incentivando a criatividade e o empoderamento. A gente observou também o aparecimento da meritocracia, né, o respeito ao mérito do profissional, o respeito ao desempenho, às recompensas, o feedback em tempo real, que é muito importante. Também verifiquei que nas empresas não há esse feedback em tempo real em relação aos gestores e seus profissionais. E, contrapondo a isso, o Brasil ainda é um país que vive sob a égide de muitas barreiras regulatórias. Então, a regulação trabalhista ela tem que evoluir muito para poder colaborar com o avanço desse novo modelo de trabalho. Aqui, rapidamente, algumas características pertinentes, mais importantes.
do novo modelo de trabalho. 58% o trabalhador assume a responsabilidade por manter a sua empregabilidade, a carreira autogerenciável. E 10% o trabalhador dedicar-se à empresa acima do esperado. Assim como o outro colega palestrante falou, né, que as pessoas, geralmente, o profissional se dedica bastante ao trabalho. Então, o trabalho não será mais um lugar aonde você vai, mas onde você entrega valor. Tá? Então, as grandes empresas da atualidade, devido à sua flexibilidade, o profissional já pode trabalhar em um local distante, que não o físico, a sede da empresa. Observei também, no envelhecimento da força de trabalho, o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Tá? E no ano 2000, essa expectativa era de 69,8 anos. Em 2060, daqui a 50 anos, será de 81,2%. Então, a gente vai observar essa pirâmide etária aqui de 2010, por exemplo, que a base da pirâmide é composta com profissionais jovens. Em 2060, essa pirâmide etária vai inverter. Então, ou seja, os gestores públicos e privados vão ter que estar preocupados com esse profissional de mais idade. Tá? Então, a modificação dupla da pirâmide populacional vai ter mais idosos, menos nascimentos, igual adultos a médio prazo. Então, isso vai impactar bastante na produtividade e na gerência da sua empresa. Então, principal análise do envelhecimento. Até 2040, as empresas estarão convivendo com profissionais acima de 45 anos. Vai haver um recuo acentuado do grupo da população hoje considerado em idade ativa, ou seja, o PIB, né, está relacionado com a produtividade, isso é muito importante. A expansão da renda nas próximas décadas será devido ao aumento da produtividade do trabalho. O PIB por trabalhador terá que aumentar 3,3% ao ano para corresponder a esse crescimento da população. Né? Então, como é que vai ser para esse profissional mais velho, né, com mais idade, com menos vigor físico, por exemplo, para produzir tanto assim? Logo, a retenção de profissionais mais velhos no mercado de trabalho será necessária para equilibrar as contas da Previdência e uma alternativa para a escassez de mão de obra especializada. Então, eu concluí nesse trabalho que o sistema ele é bem complexo, tá? Que as novas tecnologias realmente estão impactando bastante esses novos modelos de negócio, novos modelos de trabalho que a gente está vivendo hoje. E também percebi que, apesar dos gestores públicos e privados saberem, né, que tem que mudar, que tem que implementar novas estratégias, tem que ser flexível, e tem que considerar o trabalho daquele profissional mais velho, que tem uma experiência muito grande, que poucos deles realmente estão implementando isso hoje em âmbito do Brasil. Também constatei que as pessoas será o diferencial competitivo da empresa no futuro, já está acontecendo hoje, na verdade, que tem que haver uma reformulação das condições de trabalho, tendo em vista o envelhecimento, e tem que haver também a necessidade de programas de transferência de conhecimento entre as gerações. Então tem que haver a integração do profissional jovem, que tem uma facilidade maior com a tecnologia, né, integrar com esse profissional um pouco mais velho, com uma experiência vasta, uma vivência profissional que o profissional mais jovem não viveu. Então tem que haver uma memória, tem que haver um registro dessa informação, porque esse profissional mais antigo, mais velho, né, ele vai em algum momento se aposentar e o processo produtivo dos negócios vai ter que continuar. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns ao Aloysio Carneiro Neto. E o primeiro lugar na categoria profissional, o trabalho tem como título Gestão Pública com foco na eficácia de atividades culturais. Ele será apresentado por dois dos seus autores presentes, Eriton Holanda de Souza e Flávio de São Pedro Filho de Rondônia. Senhoras e senhores, bom dia. Autoridades aqui presentes, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar participando desse encontro tão importante, esse palco de debate sobre a administração. Eu gostaria de me apresentar, eu sou Eriton Holanda, eu sou gestor de políticas públicas, trabalho na gestão pública mais focado na atividade cultural no estado do Acre. E esse trabalho, ele teve a orientação
do professor doutor Flávio de São Pedro Filho e a professora doutora Janilene Vasconcelos. O professor doutor Flávio ele nos honra aqui com a sua presença. Eu sou mestrando do mestrado em Administração Pública, profissional da Universidade Federal de Rondônia. É um trabalho de atendimento pedagógico às necessidades do curso de pós-graduação, do mestrado profissional em Administração Pública, o PROFIAP, da Universidade Federal de Rondônia, na disciplina de Gestão Pública. Como eu falei, o estudo tem como foco um aparelho cultural no estado do Acre, esse estado ocidental da Amazônia, né, um estado característico pela sua forte marca cultural, até dado pela sua própria constituição histórica, né, que foi marcada desde a presença do nordestino ao indígena, ao ribeirinho, então tem uma forte característica cultural no nosso estado. E ali circulado o núcleo do nosso estudo, que é o chamado aparelho cultural. Esse trabalho estuda a eficácia de atividades culturais em um espaço mantido pelo órgão gestor de cultura do estado do Acre. E o problema que nós levantamos é quais os fatores que afetam a eficácia das ações do aparelho cultural em estudo. Esse estudo procura analisar as causas pela baixa procura pelo espaço e sugerir formas de ação visando o aumento da participação da comunidade nas atividades oferecidas. Então nós nos debruçamos sobre a presença de um espaço cultural dentro de uma comunidade, como ele está inserido nessa comunidade e a relação que essa comunidade tem com esse espaço. Qual é o nível de eficácia desse espaço junto à comunidade? Como é que a comunidade reconhece esse espaço e participa dele como seu? O objetivo geral, conferir a eficácia de um aparelho cultural disponibilizado para uma comunidade em Rio Branco, e o objetivo específico seria a identificação das 3 principais atividades demandadas pelo público, analisar o alcance das atividades pesquisadas em face da revelação por amostragem do público-alvo e apontar a inovação requerida a partir do estudo efetuado. A nossa base teórica, nós nos pautamos na teoria por objetivo, de Peter Drucker, né? que é citada em Dias. Essa teoria ela tem como fundamento principal a relação dos objetivos, metas de curto, médio e longo prazo. E como esses objetivos se relacionam entre si e a necessidade de estarem se reavaliando. Da organização estar avaliando os objetivos e reavaliando as suas metas. E aí, para o trabalho, né, que foi um desafio também, nós estimularmos eficácia dentro do contexto cultural. Vale ressaltar que a área cultural dentro da administração ainda é um pouco explorada. E aí nós entendemos dentro do trabalho que eficácia é o nível de pertencimento da comunidade em relação ao espaço em estudo, ou seja, como é que a relação da comunidade com o espaço que se coloca no meio dela. Como é que as pessoas identificam o espaço e veem como seu. E eu chamaria até a atenção para que a gente ampliasse essa visão de como as pessoas se relacionam com os espaços administrativos. Como é que as pessoas se relacionam com os braços da administração que estão lá inseridos nas comunidades. Como é que as pessoas identificam aquele espaço como seu e como é que elas se relacionam com ele. É uma coisa para a gente pensar, para a gente avaliar e analisar como é que os nossos espaços públicos, administrativos e operacionais, eles estão se relacionando com as pessoas. Como as pessoas se sentem pertencentes ao espaço. E para o trabalho, o aparelho cultural, nós identificamos como núcleo administrativo operacional que proporciona acesso às atividades culturais em determinada comunidade. Ou seja, o aparelho cultural, ele é como posto de saúde da cultura. Ele está inserido lá na comunidade carente, ele está inserido lá no município mais distante, oferecendo às pessoas a oportunidade de ter acesso à cultura, a manifestações culturais. Porque nós entendemos que a cultura ele é um elemento de identificação de um povo. Um povo sem a cultura, sem se reconhecer na sua cultura, na sua manifestação cultural, ele perde a sua identidade. E sem identidade, o povo regride. Então, o aparelho cultural é esse elemento operacional administrativo que está inserido lá na comunidade. É ele que faz a ponta da administração pública. A metodologia, essa tarefa trata-se de um estudo de caso, né? Nós estudamos um caso específico, de caráter qual e quantitativo, tendo em vista o rigor dos métodos estarem subordinados à interpretação dos dados recolhidos, sendo ainda uma pesquisa de cunho exploratório, dado o ineditismo do estudo na área em questão. Para a análise do problema representado, recorreu-se ao levantamento bibliográfico, observação em loco, aplicação de questionário e análise e interpretação de dados. Então, esses foram os passos metodológicos que nós utilizamos na hora de fazermos o estudo
desse trabalho. E aí está o esquema da metodologia, né? Nós pegamos o objeto de estudo, fizemos o levantamento da eficácia em aparelhos culturais. Diante disso, fizemos a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, que foi a visita ao local e entrevista com os administradores do local e a comunidade do entorno. Em cima disso, fizemos a análise situacional, com base na administração por objetivos, e, por fim, fizemos uma proposta de inovação com a utilização da ferramenta 5W2H, que é bastante conhecida nossa. Bom, quando nós chegamos no objeto, no aparelho cultural em si, fomos fazer a visita, nós detectamos que a situação atual era a seguinte. Por exemplo, a oficina de teatro, que era para acontecer no local, não acontecia. Então, nós temos ali inscritos 0 pessoas, porque não acontecia atividade. Quando o ideal, o mínimo, seria 50 pessoas fazendo essa atividade lá. Oficina de dança, a mesma situação, não acontecia no espaço, né? Quando o mínimo pretendido seria de 50 pessoas fazendo essa atividade. E a aula de capoeira tinha 25 inscritos, quando poderiam estar se utilizando o espaço mínimo de 50 pessoas. Então, o total, que hoje são atendidos 25, poderia estar atendendo hoje 150 indivíduos daquela comunidade. Essas atividades estão aí elencadas porque elas foram indicadas pela comunidade, como eu vou citar mais à frente. Então, o diagnóstico que nós fizemos do aparelho cultural em si, como nós o encontramos, ele mostrou algumas deficiências em 3 caráteres, né? O espaço físico, né, que engloba o edifício, as máquinas, os equipamentos utilizados no aparelho, as instalações se encontram danificadas por falta de manutenção, a precária manutenção dos equipamentos resultam em necessidade de substituição. Como a maioria dos nossos espaços administrativos públicos, eles se encontram em péssima condição de material. Então, isso dificulta as atividades desenvolvidas lá também e a participação do público. Ordem material, falta material de limpeza, escritório para o uso nas atividades rotineiras, o disponível não atende às reais necessidades do aparelho cultural. Então, existe uma carência até de material de escritório para manter as atividades básicas do órgão, do núcleo. E administrativo, né? Falta de planejamento integrado entre o núcleo local e o central. Resulta em um descompasso entre o objetivo do organismo superior e o aparelho, onde os gestores padecem da falta de orientação básica para efetivar ações que lhes são pertinentes. Ou seja, existe um divórcio entre a administração do aparelho e a administração central, que seria a Fundação de Cultura do Estado, que é o órgão gerenciador da cultura do Estado. Não há uma relação administrativa entre eles. Inclusive, a pessoa que está à frente do local não se intitula, não se reconhece como alguém que é do qual. Ela diz, não, eu estou aqui à frente, eu estou resolvendo as coisas aqui, porque a pessoa que foi nomeada para vir para cá não apareceu ainda. Então aqui eu que resolvo, eu que coordeno, eu que faço aqui quando preciso, eu tomo à frente, né? Então isso é um fator de ineficácia. Depois do diagnóstico feito na instituição, nós fomos para a comunidade do entorno. Fizemos levantamento junto às pessoas de como elas reconheciam o local. E aí foi perguntado quanto ao conhecimento das instalações. Você conhece o espaço citado? Você já ouviu falar? 97% conheciam, 3% não conheciam. Quanto à localização física do aparelho cultural, você sabe onde é que fica? 83% disseram que sabiam, passavam pela frente ou sabiam onde ficava. 17% disseram que não sabiam onde ficava. E quanto à participação nas atividades, você já participou de alguma atividade desenvolvida lá? 6% apenas disseram que já tinham participado. Nós temos um universo de 20 mil pessoas que cercam esse aparelho. 20 mil pessoas. 6% apenas já ouviram falar ou tinham participado de alguma atividade lá. 94% nunca tinham participado de nenhuma atividade lá. Quanto ao conhecimento das atividades desenvolvidas, você sabe o que é que acontece naquele espaço? 33% já sabiam o que acontecia lá e 77% não sabiam o que acontecia no local. E aí fica a questão, como é que pode um aparelho cultural do Estado, um braço do Estado administrativo, estar inserido em uma comunidade e essa comunidade não saber para que ele serve? Isso pode acontecer muitas vezes com outros espaços também. Eu estou falando do aspecto de um aparelho cultural aqui, mas pode ser muitas vezes um posto de saúde, pode ser uma delegacia, né? Pode ser uma base comunitária de multiuso, e as pessoas não têm conhecimento, a falta de relação entre o espaço e a comunidade, o distanciamento que acontece entre o espaço público e a comunidade, refletido no desconhecimento das pessoas, né? Segundo o levantamento que nós fizemos, o que é que você gostaria de ver, a atividade que você gostaria de ver desenvolvida lá?
se você pudesse escolher, foram apontadas essas 3 atividades: a capoeira, o teatro e a dança. Foram as 3 atividades que eles gostariam de ver sendo desenvolvidas no espaço. E aí nós fizemos os fatores de ineficácia, né? A partir dos diagnósticos e dados levantados, nós apontamos os fatores de ineficácia: falta de planejamento, né? Pendência da coordenação entre o núcleo diretivo do órgão e o aparelho cultural em si, né? A ineficácia operacional das ações esperadas do espaço cultural. Em decorrência, havia os prejuízos com um e com o outro: prejuízo nas acomodações, o que viabiliza a realização de atividades inerentes ao espaço, e o núcleo encontra-se atualmente com suas dependências físicas em mau estado de conservação. Devido à má conversação entre os 2 núcleos administrativos, o núcleo operacional ele fica com as suas dependências deterioradas, e aí você tem uma perda da participação das pessoas no espaço. Falta de uma grade de atividades que contemple a demanda levantada pela comunidade. O que é que isso traz de negativo para a instituição, aqui do lado direito? Marginalização de uma parcela da comunidade do entorno, interessada em participar de outras modalidades artísticas que poderiam ser desenvolvidas pelo aparelho cultural. Como você não tem uma grade, como você não ouve a comunidade e escuta dela o que ela quer do espaço, você não consegue fazer uma grade de atividades que atenda a demanda dessa sociedade, dessa comunidade. Então eles veem que o espaço não tem atrativo para eles. O que eles vão fazer lá? Isso aí influencia também nos fatores de ineficácia. E a falta de publicização das ações a fim de dar visibilidade aos trabalhos realizados. Isso traz para o órgão, né, para o aparelho cultural, a exclusão de um contingente de participantes que se veem alijados de frequentar as atividades desenvolvidas pelo espaço devido ao desconhecimento dos trabalhos. O órgão não divulga suas atividades, não tem um contato com a comunidade. Essa comunidade se vê apartada desse espaço porque não sabe o que acontece lá. Isso é um fator de ineficácia das ações e baixa participação. Em cima disso, nós fizemos as inovações sugeridas. Equipe de gestão do espaço levanta as necessidades e objetivos imediatos. O órgão administrativo do aparelho cultural ele precisa levantar as suas próprias necessidades. Precisa reconhecer os seus problemas e levantar as suas necessidades. Elencar aquilo que ele precisa fazer. Uma reunião entre o núcleo diretivo local e o núcleo diretivo administrativo do órgão central, para que juntos possam planejar as atividades do espaço. Juntos possam coordenar e ver as atividades que precisam ser e as melhorias que precisam ser implantadas nesse sentido. E a implementação de inovações corrigidos com modernização estrutural, gestão de serviços, dinâmica na reprogramação do aparelho cultural. Ou seja, o aparelho cultural inserido em uma comunidade, ele precisa estar construindo a sua base de atividades em contato com a comunidade. Houve as lideranças comunitárias, os presidentes de bairros, os representantes daquele local, para que juntos possam entender a demanda da sociedade e aí sim levantar aquilo que o aparelho deve a que se presta. A partir das ações sugeridas, a contribuição do trabalho, ele traz justamente o aumento na eficácia das atividades desenvolvidas pelo aparelho cultural, localizado no bairro da Sobral, lá no município de Rio Branco, estado do Acre. Pretende trazer um ganho na qualidade de vida da comunidade do entorno e um incremento das práticas gerenciais no que tange ao fomento às manifestações culturais que reflitam a identidade do seu povo. Então o trabalho ele tem esse objetivo, trazer justamente para o nível da gestão o cuidado com os aparelhos culturais. Nós fomos ver a indústria cultural hoje, ela movimenta bilhões de reais, de dólares no mundo todo. E muitas vezes no nosso país é negligenciada a questão cultural. Inclusive, para o levantamento e estudo desse trabalho, eu tive muita dificuldade em encontrar bibliografia relacionada, porque é um assunto pouco explorado. Parece que ter acesso à cultura é um privilégio, quando não é. O acesso à cultura é um direito. Então, quando nós negligenciamos as atividades culturais, não só em fomento à atividade cultural, mas em trazer a comunidade para ser protagonista das atividades culturais, porque ela quer fazer também. Ela quer ver a sua manifestação e se reconhecer como agente cultural também. Nós estamos negligenciando um potencial enorme, tanto de negócios como de desenvolvimento humano para a sociedade. O aspecto cultural dentro da administração pública precisa ser visto com mais cuidado. E eu espero que esse trabalho traga essa reflexão e possa contribuir nesse debate. Queria agradecer a todos a atenção dispensada. Muito obrigado.
Parabéns ao Wellington Holanda de Souza e ao professor Dr. Flávio de São Pedro Filho. Lembramos a todos os participantes que podem acompanhar as atividades que estão acontecendo no Vivo Rio e no Museu de Arte Moderna pelo aplicativo 14º FIA 2015, que está disponível para download no App Store e na Google Play Store nas versões para dispositivos móveis em iOS e Android. E lembrando que a abertura solene do 14º FIA acontecerá às 14 horas no auditório do Vivo Rio. Parabenizando a todos os vencedores, passo a palavra para o encerramento das apresentações dos trabalhos premiados na submissão de artigos do 14º Fórum Internacional de Administração ao administrador Miguel Marum. Boa tarde, eu vou ser breve devido à hora. É muito estimulante participar dessa atividade, eu fui um dos avaliadores, né? Por acaso, 2 trabalhos que foram apresentados aqui, eu participei da avaliação, e os números de candidatos foi expressivo, né? Nós tivemos 160 candidatos à apresentação de trabalhos, mais ou menos 20% não foram aceitos, né? E por uma coincidência da vida, nós tivemos uma diversidade de regiões, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, nós tivemos de vários lugares do nosso país trabalhos, alguns focados em questões regionais, né? E alguns de uma forma geral. E eu acho isso muito interessante que a gente poderemos, né, posteriormente, analisar essas informações que vão engrandecer muito o nosso conhecimento. Então, em nome do Conselho, eu agradeço a presença de todos e em breve nos encontraremos lá no início do FIA. Tá bom? Muito obrigado e boa tarde.